Glória a Deus. Vamos a João, capítulo 15. João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 12, do 12 até o 17. João 15, do 12 ao 17. À medida que os irmãos foram encontrando, pode ficar em pé para nós lermos em reverência a palavra do Senhor, e depois eu prometo, você vai sentar e eu não vou mais pedir para você levantar, amém? João 15, verso 12, diz assim: O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedires em meu nome. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Pai, agora que nós lemos a Tua palavra, Senhor, pedimos que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo ilumine, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a compreensão da Tua palavra. E que nosso coração esteja aberto, não apenas os nossos ouvidos, Senhor, mas nosso coração esteja aberto para aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta em João capítulo 15, para que você possa acompanhar comigo. Bom, eu vou pedir para você virar uma folha, voltar uma folha ao capítulo 13, só para a gente poder se situar, só para a gente poder entender o contexto em que essas palavras foram escritas. O capítulo 13 do Evangelho de João começa a narrar para nós o momento onde Jesus sabe que agora ele está nas suas últimas horas. Esse momento é a sexta-feira, aquela mesma sexta-feira quando Jesus comeu a última Páscoa com os seus discípulos. Você deve lembrar da história, a cena que ficou imortalizada de Jesus lavando os pés dos discípulos. Bom, em João capítulo 13, antes de começar esse momento onde Jesus lava os pés dos discípulos, diz o texto que Jesus sabia que a sua hora havia chegado de passar desse mundo para o Pai. Em outras palavras, Jesus sabia que ele ia morrer. Diante desse conhecimento da morte iminente, Jesus decide compartilhar do pão, compartilhar do vinho nos seus últimos momentos com os seus discípulos. Ele junta os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu até aqui falei alguns domingos atrás que Jesus era um professor por excelência, Ele tinha uma grande lição a dar para aqueles homens. Então, primeiro ele chamou a atenção deles. Como é que ele fez isso? Lavou os pés. Aí eles se assustaram. Bom, como é que pode? O nosso mestre está lavando os nossos pés. E então ele começa a falar sobre serviço e amor. E ele vai continuar ao longo dos próximos capítulos, até o capítulo 17, falando sobre amor. O que eu quero que vocês entendam aqui para a gente poder partir do mesmo lugar nessa viagem aqui para entender o texto que nós lemos. Compreender que essas palavras são palavras que compõem a última conversa de Jesus com os seus discípulos antes de morrer. Isso você precisa levar em consideração para entender esse texto. Então, pense comigo, se são as últimas palavras de alguém, ele vai falar aquilo que julga mais importante, não é isso? Vocês concordam? Amém? Ele vai buscar falar aquilo que tem a maior relevância. Jesus chamou a atenção dos discípulos lavando os pés deles, e então ele começa a ensiná-los. E ele começa a falar sobre serviço, e daí então ele começa a falar sobre amor. E ele começa a falar sobre o amor que eles deveriam ter. Mas os discípulos no início, eles começam a ficar muito nervosos, porque afinal de contas, o mestre está falando que ele vai morrer.
E eles não entendem que Jesus vai morrer e vai ressuscitar. Eles até ouviram isso, mas eles ainda não compreendem isso. Então é natural que eles fiquem nervosos com essa informação. O mestre vai morrer. Mas Jesus acalma os discípulos, prometendo para eles que ele estava indo sim, mas ia preparar um lugar para que eles estivessem com eles por toda a eternidade. Essa palavra do consolo, de termos um lugar preparado para nós, é a palavra que Jesus usa para acalmar o coração daqueles homens. Estavam aflitos agora diante disso. Depois dessa parte do diálogo, a impressão que dá para nós, né, a gente não estava lá para ver, mas o sentimento no texto é que o ânimo se aquietou novamente, se acalmou novamente. E aí Jesus começa então a usar a ilustração de uma videira, e ele começa a falar sobre aquela videira que produz muitas uvas, produz muito fruto e dá muita alegria à pessoa que cultiva aquela videira. E ele começa a dizer, olha, vocês, eu sou a videira e vocês precisam dar frutos, vocês são como os ramos que precisam dar frutos. Na continuidade desse texto é que ele vai dizer, no verso 12 para nós, olha, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. E essa palavra, no momento desse sermão, que começa lá no capítulo 13 e vai terminar lá no capítulo 17, é uma parte muito importante, nós diríamos que é um coração do texto, quando Jesus então profere essas palavras para aqueles homens. Vocês precisam se amar como eu amei vocês. E eu quero propor aos irmãos uma reflexão sobre isso, diante do seguinte tema, Jesus, o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo. Por que, pastor, Jesus, o verdadeiro amigo? Porque no verso 13 ele vai dizer, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E então no 14 ele diz, vós sois meus amigos. Jesus nos chamou de amigos. Bom, mas até um amigo íntimo poderá te trair. Jesus viveu isso com Judas. Até mesmo um amigo que tinha sido chamado para viver uma intimidade, um relacionamento mais próximo, traiu Jesus. E na vida nós também experimentamos a dor da traição. Até os amigos mais dedicados poderão faltar conosco em momentos de aflição. Jesus experimentou isso também. Algumas horas depois desse texto, a Bíblia vai dizer que Pedro, Tiago e João vão com Jesus para o Getsemane orar, e lá eles estão tão cansados que eles não conseguem ficar orando com Jesus, e eles dormem, para representar aqueles amigos que são amigos próximos, são amigos dedicados, mas eles também podem faltar no momento em que você está aflito. Até mesmo um amigo seu mais dedicado e mais corajoso poderá negar a amizade que tem entre você e ele. Não apenas uma vez, mas 3 vezes, ou até mais de 3, né? Jesus também viveu isso com Pedro. Um amigo dedicado, um amigo corajoso, um amigo íntimo, próximo, mas até mesmo esse amigo negou Jesus. Nós também passamos por situações assim. Jesus viveu a dor da traição, viveu a dor da falta, viveu a dor do abandono, e nós também passamos por isso. Isso porque as nossas amizades humanas são imperfeitas. A pessoa a quem você chama de amigo hoje, ela é imperfeita, ela é um ser humano como eu e você. Então, assim como eu posso falhar com os meus amigos, é natural que eles também possam falhar comigo, sim ou não? Nós vivemos num mundo de pessoas imperfeitas, somos seres imperfeitos. Então, a gente também precisa levar isso em consideração. Mas a amizade a que se propõe o texto é uma amizade com Jesus. E a amizade de Jesus conosco, ela é perfeita porque Jesus é perfeito. Então, Ele é o amigo que jamais nos abandonará. Jesus é um amigo que jamais nos trairá. Jesus é um amigo que jamais nos negará a sua amizade, o seu amor, o seu carinho. Jesus é um amigo que nos ama de tal maneira que o seu amor é por nós incondicional.
a ponto de assumir a morte no nosso lugar. Esse é Jesus, o amigo perfeito, a amizade verdadeira, aquele que morreu por você na cruz do Calvário, a morte que era sua e minha. E é importante, irmãos, que eu e vocês entendamos nessa noite que, guarde bem isso no seu coração, abre não só o seu ouvido, mas o seu coração para o que eu vou ler agora para você. De todas as amizades que você fará na vida, a amizade com Jesus é a mais importante e digna de atenção que você possa dar. De todos os relacionamentos que você vai construir na vida, com pessoas que ao longo do caminho você chamará de amigo, entenda, mantenha isso em mente. A amizade, o relacionamento que você constrói com Jesus é o mais importante e digno de receber a sua atenção que você terá em toda a sua vida. Então, por isso, você precisa valorizar a amizade com esse amigo perfeito, que não te abandona e te ama de maneira incondicional. Com Jesus, vale a pena desenvolver uma amizade íntima, sincera, profunda e duradoura. Vale a pena desenvolver uma amizade com Jesus. Embora essa amizade nos seja oferecida pela graça, e a gente tende a não valorizar o que vem de graça. Não é assim? Por exemplo, você só valoriza o fato de poder fazer isso, quando você está com falta de ar. Não é assim? Porque no dia a dia, a gente acaba não valorizando o fato de seus pulmões funcionarem de maneira perfeita. O oxigênio está sendo te oferecido de graça. Pense comigo, as coisas mais importantes para nós na vida nos são oferecidas de graça, e talvez até por isso a gente despreze. A amizade verdadeira, o amor da família, o amor de um ente querido, a vida como um dom que você recebeu. Você está vivo, você já pensou nisso? Você hoje despertou. Milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas no mundo, hoje não despertaram nessa manhã. Você tem saúde, você pôde sair de casa com as suas próprias pernas, você se locomoveu até aqui, você está aqui, você teve um lugar para dormir essa noite. Milhões de pessoas não tiveram um lugar para dormir. Você teve alimento, pode não ter sido a comida que você mais gosta, mas você se alimentou. Ou seja, quantas coisas nós recebemos e não valorizamos. E eu estou falando tudo isso só para te mostrar que essa amizade que Jesus oferece para nós de graça também nem sempre é valorizada. Então, por mais que Jesus ofereça para nós uma amizade em tom sincero, profundo e perfeito, eu e você nem sempre sabemos abraçar essa amizade e reconhecê-la como um presente. Porque esse mesmo Deus que nos convida para sermos seus amigos, poderia simplesmente nos condenar à destruição, ou não? Por conta do nosso pecado, Ele poderia simplesmente decidir, a partir de agora, hoje, nesse momento, te condenar à destruição eterna. E não teria escapatória para você, e você não poderia se apresentar diante do tribunal do Senhor dizendo, mas eu sou inocente, eu sou inocente. Você não teria argumentos para contrapor a acusação da sentença de que você é um pecador e como tal merece a morte, a condenação eterna. Você não poderia nem sequer se defender diante de tanta acusação do pecado. Mas aí a Bíblia fala que Jesus leva sobre si a culpa dos nossos pecados, para oferecer a sua própria vida em sacrifício por amor de nós. E aí o texto que nós acabamos de ler, e olha bem na sua Bíblia, vai dizer assim, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E eu disse para você que Jesus falou isso na última ceia. O que aconteceu algumas horas depois desse texto? O que aconteceu alguns momentos depois que Jesus pronunciou essas palavras? Os seus amigos vão fugir diante das autoridades dos judeus. Os soldados virão buscar Jesus. Aquele em que Jesus chamará de amigo, lhe dará um beijo como forma de simbolizar a sua traição.
Ao dar aquele beijo, Jesus será preso, esbofeteado, humilhado, maltratado, morto e crucificado. E alguns momentos antes ele está dizendo, olha, eu estou fazendo isso por amor a vocês, porque eu sou amigo de vocês. A amizade. A amizade no seu valor mais puro. A amizade na sua demonstração mais santa. A palavra amigo nunca encontrou um sentido tão pleno do que ela encontra na pessoa de Jesus. Porque esse Jesus escolhe amar aquelas pessoas e chamá-las de amigo, mesmo sabendo que quando, entre aspas aqui, falar de uma forma bem coloquial, quando o bicho pegar, todo mundo vai dar no pé. Mas ainda assim ele abre o coração para oferecer a eles amizade. Lá no verso 14 ele vai dizer, olha, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando, porque essa amizade de Jesus conosco, ela implica em obediência. Entenda que a palavra amizade não está aqui no sentido único de uma pessoa que se relaciona com um amigo, mas essa amizade também tem um sentido de um rei que desenvolve a amizade com seus súditos. Então, os súditos da corte desse rei, eles têm uma relação próxima com esse rei. Eles conhecem os segredos desse rei, os desejos, as vontades desse rei. Olha o que diz o verso 15. Já não vos chamo servos. Quem é que poderia chamar de servo? O Senhor, certo? Mas ele fala assim, o Senhor diz, não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo de quê? De amigos, pois revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. É o rei que ofereceu aos seus súditos não apenas uma relação de obediência. Eu mando e vocês obedecem. Eu digo e vocês têm que fazer. Mas ofereceu aos seus súditos uma relação de amizade. Então eu não quero mais chamar vocês de servos. Escolho chamar vocês de amigos. Por quê? Porque eu revelei tudo. Eu não tenho segredo para vocês. Eu abri o coração para vocês. Eu não escondo nada de vocês. A nossa relação é sincera. É verdadeira. Bom, mas eu quero dar um passo para trás agora com os irmãos. E eu quero fazer você pensar em algumas coisas nesse texto também muito importantes para nós. Eu espero que até aqui já tenha ficado claro o exemplo de Jesus como verdadeiro amigo. Mas agora eu também queria provocar o seu raciocínio para a gente pensar no que significa então, à luz de Jesus, sermos amigos e sermos igreja e sermos discípulos do Senhor. Amém? Bom, o verso 12 diz assim, o meu mandamento é este. O que vocês precisam fazer? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu disse para vocês que a amizade com Jesus implica em obediência, certo? Porque é a relação de amizade entre o rei, o Senhor e os seus súditos. Se é uma relação de obediência, obediência a quê? A um mandamento, a uma ordem, certo? Um rei como soberano vai determinar uma ordem, e essa ordem terá de ser obedecida pelos seus súditos. Na lógica do texto, se eu obedeço, eu sou o que de Jesus? Amigo. E se eu não obedeço, eu sou o quê? O texto não diz, mas um completo desconhecido, diria, né? Amigo não é. Mas para que eu diga, olha, sou amigo de Jesus, eu preciso obedecer a ordem do meu Senhor. Que ordem é essa? A ordem é, amai-vos uns aos outros. Aí tem uma vírgula, porque depois tem um qualificador. O que é isso? Amai-vos uns aos outros, mas de que maneira? Assim como eu vos amei. E isso faz toda a diferença. Porque até então, vamos pensar, Jesus está falando com um grupo de discípulos que são judeus, certo? Sim? E esses homens ouvem pela lei e já ouviram Jesus dizer aqui que importa que nós amemos a Deus e ao próximo como o quê? Como
a nós mesmos. Então, qual é o qualificador desse amor? O amor que eu tenho por mim. Vou explicar isso. Aqui está o João, certo? E eu tenho amor pelo João. Até o momento, qual era o qualificador desse amor que eu preciso oferecer ao João? O amor que eu tenho por mim mesmo, pelo Felipe. Só que o que qualifica esse amor dito por Jesus não é o amor que eu tenho pelo Felipe que eu vou oferecer ao João, mas é o amor que Jesus tem pelo Felipe que eu preciso oferecer para o João. Olha como é que muda. Muda ou não muda? Porque o amor que o Felipe muitas vezes oferece para ele mesmo é um amor imperfeito, ou não? É um amor que eu e você oferecemos a nós mesmos, que muitas vezes é cheio de falha. Agora, o amor que Jesus nos chama a oferecermos às pessoas, aos outros, ao próximo, é um amor como Ele nos amou. E esse amor como o que Jesus nos oferece, que tipo de amor seria esse? À luz do texto, nós podemos dizer, bom, primeiro de tudo, é um amor incondicional. Incondicional, por quê? Porque, bom, Jesus está dizendo que ama as pessoas que daqui a pouco vão trair ele. Na verdade, um já saiu da reunião para conspirar e trair ele. Os outros depois vão fugir. E no meio daquela noite, os outros vão negar. E ele está dizendo que ama. Então, realmente, para Jesus dizer que ama, não tem condição nisso. Porque se ele colocasse condição, não ia oferecer amor para aqueles homens. Se fosse por mérito, e é isso que eu quero dizer, fosse por mérito, esses homens não mereciam, sim ou não? Eles vão sair correndo, eles vão abandonar. Então, se fosse por mérito, Jesus não deveria amá-los. Agora, Jesus oferece para eles um amor que é gracioso, que é um favor imerecido. Eles não merecem, mas ele oferece amor a si mesmo. E oferece um amor de tal ponto que ele já diz aqui, é um amor sacrificial, porque ele fala, aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Ou seja, eu vou oferecer amor a você, ainda que isso me cause prejuízo. Olha o que eu estou dizendo, irmãos. O amor que Jesus nos chamou como discípulos para viver, porque essa palavra não é só para os discípulos há 2000 anos atrás, é uma palavra para nós hoje, igreja do século 21, onde Jesus nos chama para amar as pessoas, e a maneira pela qual eu devo amar essa pessoa é amá-la de tal ponto que talvez isso me cause prejuízo. Talvez isso signifique perder um negócio. Talvez isso signifique perder ou comprometer uma relação. Talvez isso signifique ter que abrir mão de alguma coisa que seja valiosa ou preciosa para mim mesmo, para que eu ofereça a ela amor. Mas olha que interessante, no que eu ofereço para ela amor, Jesus vai dizer que nisso o mundo saberia que nós somos os seus discípulos. E o amor que nós ofereceríamos uns para com os outros seria um amor que produziria em nós tamanha transformação que isso iria impactar o mundo. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 2 que a igreja vivia de tal maneira em comunhão, em amor, que esse amor impactava a comunidade à sua volta, a sociedade à sua volta, em que as pessoas queriam desejar, elas queriam participar da igreja. E por que elas queriam ir para a igreja em Atos capítulo 2? Porque elas viam aquelas pessoas que eram filhos de pais diferentes, se chamando uns aos outros de irmão, e se abraçando, e se cumprimentando, e oferecendo amor uns para os outros. Então, aquela comunidade próxima à igreja, olhando para aqueles homens, e vale lembrar, né? Hoje, se eu chamo você de irmão, no mundo cristão isso é comum. Você não vai se estranhar, não é? Mas pense 2000 anos atrás, não tinha igreja como tem hoje. Então, peraí, você está chamando ela de irmã? Tô. Mas ela é filha do seu pai e da sua mãe? Não. Mas como é que você está chamando de irmã? Porque nós temos o mesmo pai que é Deus. Ah, é? É. Ah. E que reunião era aquela lá na sua casa? Ah, eram os meus irmãos. Ah, os
Seus outros irmãos vieram de outra cidade para ficar um tempo aqui na sua casa? Não. Eram meus irmãos da igreja. Os filhos do mesmo pai que eu. Ah, tá. Poxa, a reunião estava animada, né? Estava. Que dia vai ter de novo? A comunidade queria fazer parte. A comunidade queria partilhar. Sabe por quê? Porque o mundo já no maligno, mas desejoso de viver o verdadeiro amor de Deus. O mundo está corrompido pelo pecado, mas desejoso de viver o verdadeiro amor que desfrutam aqueles que partilham do pão na mesa do Senhor. Então o mundo olha para a igreja e consegue ver na igreja o quê? O amor. Mas alguém mais crítico, e eu entendo o seu ceticismo, dirá: pastor, mas viver isso na igreja? Dá não, porque é cheio de gente cheia de carrapicho. Né? Alguém um pouco mais cético dirá assim: pastor, mas isso não vai ver nem na igreja. Por quê? Porque as pessoas são imperfeitas. É verdade. Deixa eu fazer coro com você, você tem toda a razão. Mas é exatamente por isso que eu e você precisamos do amor de Jesus. Por quê, pastor? Porque a igreja é esse grupo de gente imperfeita, cheia de defeito, do qual eu sou o primeiro. Eu sou o 01 dos defeitos. Não sei se você sabia disso, mas eu sou o 01 dos defeitos. Mas no meio de tanta gente imperfeita, no meio de tanta gente cheia de diferença, nós temos uma convergência que é maior e mais superior do que todas as outras divergências, que é o amor que nós temos em Jesus. Então, por causa desse amor que nós temos em Jesus, é que nós conseguimos, no meio da comunidade, superar todas as diferenças e divergências que existem no nosso meio. Mas por que conseguimos superar? Porque no amor de Jesus, essa nossa convergência se torna maior do que qualquer diferença que possa haver entre eu e você, meu irmão. Pena que eu não escutei você dizer amém. Eu esperava que você dissesse amém. Porque se tem algo que nos faz viver em comunidade, se tem algo que nos faz perceber que nós vivemos ligados à mesma videira, que nós somos os ramos de um mesmo organismo vivo que produz vida na vida de outras pessoas, porque isso é a videira, né? É um organismo vivo, não é uma máquina, não é uma estrutura, não são as paredes, não são os tijolos, os ferros, a argamassa, a tintura, não é o microfone, o púlpito, os bancos. A igreja é esse organismo vivo, feito de pessoas, que cresce quando os seus ramos, que somos cada um de nós, estão ligados à mesma videira que é Jesus. E porque nós estamos ligados à mesma videira, nós produzimos o fruto da videira, produzimos vida para alimentar a fome e a sede de quem está lá fora. Então, por isso que a igreja é esse ajuntamento de gente cheia de defeito, mas que ainda assim consegue viver junto e se chamar de irmão. Aí tem gente que insiste em não querer entender isso. Está tudo certo, irmão. Eu vou permitir que você esteja aí no seu tempo do seu processo. Eu vou compreender, permitir não, mas eu vou compreender que você está no seu tempo do processo de entender que você também está cheio de defeito. Porque normalmente quem não aceita isso é porque não consegue se reconhecer na videira. Se nós colocássemos ali uma placa para dizer assim: olha, proibido pessoas perfeitas. O que eu disse para vocês aqui hoje é: se Jesus dissesse para esses homens, eu só vou amar vocês se vocês estiverem comigo e não abrir mão, e não falhar, e não errar, e não escorregar nunca, Jesus não teria oferecido amor para esses homens. E assim também, nós jamais teríamos passado por aquela porta. Sim ou não? Ninguém entraria. Ninguém entraria. Por que eu estou dizendo isso? Para você perceber a importância do mandamento que Jesus deixou nesse texto. A importância. Porque o amor em Cristo e o amor à maneira de Cristo é o único jeito da igreja viver em harmonia. É o único jeito possível de que os discípulos vivessem ligados e permanentes à videira. Do contrário, a gente não permanece. Se eu não oferecer ao meu irmão amor incondicional, se eu não oferecer ao meu irmão amor perdoador, se eu não oferecer ao meu irmão amor sacrificial,
que talvez isso até me traga um prejuízo, porque eu queria fazer outra coisa, mas eu abri mão dessa coisa para poder servir e amar você, não de palavra, mas de gesto, de atitude, a gente não consegue viver junto na videira nunca. Então a importância desse mandamento de Jesus é porque este era o único caminho pelo qual os discípulos conseguiriam se manter permanecendo na videira. Por isso que do verso 1 até o verso 11, expliquei isso aqui domingo passado, Jesus usou 12 vezes a palavra permanecer. 12 vezes. Depois você conta em casa aí do 1 ao 11. Você vai ver 12 vezes a palavra, e aparece lá no original menor, que é uma palavra grega para dizer estando no lugar, estando no tempo, estando na condição. Ou seja, eu me ligo à videira, um lugar, eu me ligo na videira por um tempo necessário, e eu estar ligado à videira é a condição em que eu vivo. Eu vivo ligado à videira. É a condição. Aí sim eu consigo oferecer a você amor. Isso não é por mim, porque nós não temos poder para fazer isso. Por isso que no verso 5 ele vai dizer assim, olha, porque sem mim, final do versículo, nada podeis fazer. Sem Jesus, não podemos, mas em Jesus, em permanecendo na videira, eu posso oferecer para você uma qualidade de amor que é superior até ao amor que eu tenho por mim mesmo, porque esse amor é movido em mim, não por causa que o Felipe seja bonzinho não, mas porque o Espírito Santo de Deus que age através de mim, produz o fruto do amor para que eu possa oferecer a você. Aí eu consigo te amar, porque até nesse momento talvez você esteja pensando assim, bom, fazer isso é muito difícil. E eu vou dizer para você, concordo. Porque oferecer esse tipo de amor é realmente muito difícil. Mas a gente precisa entender que o texto tem um contexto. E o contexto está falando de alguém que está onde? Em Jesus. E alguém em Jesus consegue realizar coisas que normalmente não conseguiria. Em Jesus eu consigo oferecer para você perdão. Não estando em Jesus, eu também devo oferecer para você raiva, rancor, ressentimento e por aí afora. Mas estando em Jesus, eu consigo oferecer a você carinho e atenção. Não estando em Jesus, talvez eu te ofereça egoísmo. Estando em Jesus, talvez eu te ofereça, talvez não, certeza que eu te ofereceria empatia. Não estando em Jesus, eu te ofereço egocentrismo. Como assim, pastor? Eu vou resolver o meu problema, você que se vire para lá. Estando em Jesus, eu vou conseguir te oferecer, como eu falei com os irmãos hoje pela manhã, uma recepção calorosa, com um sorriso no rosto e um aperto de mão. Agora, não estando em Jesus, talvez eu não te cumprimente. E você também não estando em Jesus, talvez fique magoado comigo por 2 meses, porque eu não te cumprimentei. A gente é assim, irmão. Ser humano é assim. E aí eu preciso perceber que a igreja vai ser sempre esse lugar de gente cheia de imperfeições, assim como eu e você, mas que só nos é possível a vivência em comunidade se nós desenvolvermos o amor de Jesus. E esse amor de Jesus só é possível se eu estiver ligado na videira. Bom, esse amor, essa relação de Jesus, para a gente poder caminhar aqui para o final, o verso 15 vai falar que é uma relação baseada na verdade e na sinceridade, como nós já lemos, pois revelei tudo o que ouvi do meu Pai. A amizade com Jesus é uma amizade que não há coisas escondidas, não há segredos, coisas secretas. Mas é uma amizade sincera, verdadeira, genuína. Eu abro meu coração para Jesus, assim como eu também recebo dele toda a verdade que me é oferecida pela palavra de Deus. No verso 16 ele vai falar assim: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto pedires em meu nome. 2 coisas importantes nesse versículo. Eu não vou poder me alongar por causa do nosso tempo, mas 2 coisas eu gostaria que você prestasse atenção. A primeira
Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Foi o Senhor quem nos escolheu. Nós estamos aqui, não foi porque você falou assim, tomei uma decisão. Esposa, marido, vamos à igreja hoje. Não. À luz desse texto, o Senhor é quem te escolheu. Deus escolheu você porque Ele queria ter um relacionamento sincero e profundo com você. Deus escolheu você para ser alguém que Ele chama de amigo. A Bíblia vai falar que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O amor que eu ofereço a Deus, quando eu cantei aqui os louvores, declarando o amor que eu tenho por Ele, eu só posso ter porque Ele me amou primeiro. E é por isso que nós também agora oferecemos a Ele amor. E aí ele fala de uma coisa que eu gostaria também de chamar a sua atenção. Preste bem atenção, já estou terminando, mas guarde essa informação. Olha, o final do versículo diz assim, a fim de, ou seja, com a finalidade de que o Pai conceda tudo quanto lhe pedires em meu nome. Está falando de uma relação que é tão íntima e tão próxima, que eles então orariam e teriam o privilégio de serem ouvidos pelo Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, já pensou nisso? Mas lembra que eu falei no início? A gente acaba desprezando tudo aquilo que nos é oferecido de graça. Olha só o exemplo agora. O Criador de todo o universo está dizendo que Ele ouviria aquilo que você pedisse. O Criador de todo o universo Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. E pararia para ouvir a minha oração, essa formiguinha no universo, esse grão de poeira do universo, E Ele ouviria e daria atenção, pastor, daria atenção. Pastor, mas por que Ele faria isso? Faria porque Ele nos escolheu e nos ofereceu amor. No verso 9 do capítulo 15, Jesus foi categórico ao dizer, como o Pai me amou, leia junto comigo, assim também, verso 9, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Que palavra maravilhosa. Jesus dizendo para mim e para você, olha, eu te amo. Como o Pai me amou, eu vos amei. Lá no verso 17, Jesus então retoma o raciocínio e fecha aqui mais uma sessão no texto. Ele diz, isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se até então não tinha ficado claro que isso era uma ordem, agora está claro, né? Eu vos ordeno, amem uns aos outros. Para deixar claro o que eu e você precisamos fazer e como eu e você precisamos viver ligados a essa videira. Bom, podemos viver isso? Podemos. Por que podemos, pastor? Temos capacidade humana? O poder está em nós? Não. Mas porque nós temos um amigo chamado Jesus. E esse amigo verdadeiro nos deu esse exemplo e esse modelo de amor, para que agora a gente possa desenvolver esse amor entre nós. Esse amor impacta o mundo. Esse amor tem impactado o mundo. E é esse amor que nós precisamos viver ligados a essa videira para produzir os frutos que Ele deseja, se nós de fato nos chamamos de discípulos de Jesus. Como eu disse e volto a repetir para a gente orar. Aliás, a gente vai cantar. De todos os amigos, de todas as amizades que você desenvolverá ao longo da sua vida, guarde isso. A amizade com Jesus é aquela mais importante e mais digna da sua atenção que você terá por toda a sua vida. Então, valorize a amizade que você tem com Jesus. Valorize o fato de que Jesus te escolheu para ser um amigo. Amém? E que Deus nos abençoe. Vou chamar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. Enquanto o Ministério de Louvor está aqui se preparando para nós cantar, a gente pode cantar a segunda que o Ministério cantou, eu não lembro o nome, mas a segunda falava de Jesus como amigo.
atrai meu coração, se for possível. Porque eu fiquei pensando, a gente não tinha nem combinado, mas né, tem tanto ali do que a gente falou aqui, que eu acho que seria bom a gente cantar agora depois dessa mensagem, né?